Êxodo, no capítulo 31, no verso 18. E deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, por que 2 tábuas e não apenas uma? Não cabia os 10 mandamentos em apenas uma tábua? A tradição judaica, católica, evangélica e de outros grupos separam estes 10 mandamentos de forma ligeiramente diferenciada. Mas, se dividirmos estes 10 mandamentos, poderíamos separá-los em 2 grupos. Um grupo representando a nossa relação vertical com Deus e o outro a nossa relação horizontal com quem está próximo de nós, nossos amigos, família, pais e pessoas em geral. Então ali estava sendo formada uma nação. Então Deus estava gerando um povo para ele. Deus, o Pai e seus filhos. Então precisava de leis para governar e organizar aquele povo. Então, mais que Deus ali era um pai. Então, a lei no Antigo Testamento nada mais é do que sombras do que a gente veria no Novo Testamento. O Novo Testamento, então, é a luz. Paulo vai falar assim em Colossenses no capítulo 2, mas o corpo é de Cristo, né? Então, essa sombra se torna um corpo no Novo Testamento. Então, é Cristo iluminando e dando luz, gerando a este Filho, este corpo, Cristo em nós. Então a lei é espiritual, a lei tem o seu lado profético. A gente pode olhar os 10 mandamentos de uma forma literal, né? Cada um daqueles mandamentos, tudo bem, se aplica perfeitamente, mas existe uma camada também espiritual ali, profética em cada um deles. Êxodo, no capítulo 20, no verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então muitos judeus tratam este como sendo o primeiro mandamento. E para nós cristãos, para muitos de nós cristãos, na verdade isso nem mandamento não é. Apenas uma declaração, eu sou o Senhor teu Deus. A gente vê essa ligeira diferenciação. Então, para os judeus, e a gente também como cristão poderia dizer, são, na verdade, 10 declarações. Então, para nós cristãos, a gente, na verdade, coloca o primeiro mandamento como não terá outros deuses diante de mim. Então, Moisés tinha subido no monte, como a gente já viu, e ali ele depois quebra as tábuas da lei, porque o povo fez um ídolo lá embaixo. E aqui a gente vê em Êxodo, no capítulo 34, no verso 28, ele já sobe novamente na montanha. Esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. A gente vê aqui no hebraico a palavra 10, que significa riqueza ou rico. Então tem esse duplo sentido, Moisés estava recebendo as tábuas dos ricos mandamentos ou dos 10 mandamentos. A gente entende com certeza a tradução é correta, é 10 mandamentos, mas tem esse duplo sentido. E a gente lembra que um povo estava deixando tudo para trás. O Egito, as suas casas, né? Uma nação. Então, eles se fizeram pobres para receber a riqueza de Deus. Acho que esse é o sentido, né, do Monte Sinai, de receber essa lei, de deixar tudo para trás e receber do Senhor uma nova herança. E aí a gente vê essa analogia bastante interessante, porque Jesus vai falar justamente algo similar. A gente vê o homem rico que se ajoelha, se prostra diante do Senhor Jesus, em Marcos, no capítulo 10. Ele diz, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus vai continuar e vai falar sobre algum dos mandamentos. O interessante é que Jesus vai falar principalmente, primariamente, os mandamentos que se referem ao próximo. Então, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém. Honra a teu pai e a tua mãe. E o homem respondeu, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Mas Jesus olha para ele
e o ama, e disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Então essa é a cruz, esse é o tesouro no céu. Deixar tudo para trás. Vemos que Jesus fala justamente de honrar o pai e mãe e todos aqueles mandamentos, ou praticamente todos aqueles mandamentos que se referem ao próximo. Então, não adianta honrar a Deus se não gerarmos essa vida, né? Ali em Monte Sinai é a vida, é a mãe sendo gerada, é a honra ao Pai, ao Senhor. Então faltava aquele homem justamente isso. Então a gente continua que ele se retira triste, porque ele possuía muitas propriedades, né? Jesus vai continuar e fala aos discípulos como é difícil entrar no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Então esse é o sentido dos 10 mandamentos, repito. Deixar uma terra e chegar à riqueza que o Senhor tem. Deixar tudo para trás, deixar o Egito, assim como Abraão também deixou. Deixou a sua parentela, a sua terra, a sua família, ali entre aspas, tudo para trás, né? Nossa família é preciosa, mas a nossa parentela, a religião, às vezes tudo que a gente aprendeu, a gente tem que deixar para trás, para seguir o que é real, o que é vivo, a palavra viva do Senhor. Então, aqui a gente vê essa questão das duas tábuas da lei, né? O que Jesus aponta justamente o problema do homem, né? na segunda tábua ali. Então a gente deve fazer essas duas tábuas se tornar uma, né? Deus e a nossa comunhão, não só com irmãos, literalmente, mas com família, familiares, mas esse Jesus que nasce dentro de nós é o Monte Sinai, a mãe, como Paulo falou. O Monte Sinai é como uma mãe geradora, né? No caso, Paulo falou de Jerusalém, comparando com a montanha do Sinai. Então, o Monte Sinai é uma tipologia de uma nova Jerusalém. Claro que não um lugar físico, mas um lugar no Senhor, onde a gente gera e onde essas duas tábuas, essa comunhão com o Senhor, ela gera o Espírito Santo dentro de nós. Ali é o Pentecoste no Monte Sinai, é isso, é o Espírito gerando em nós. Então, isso é o que ser um com o Senhor, é ser uma verdadeira testemunha da obra do Senhor em nossas vidas. Agora a gente vai realmente para os 10 mandamentos, em Êxodo no capítulo 20 até o verso 6. Não terás outros deuses diante de mim. Note o contexto da saída do Egito, né? Egito, outros deuses, escravidão. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, o Senhor, Criador dos céus e da terra, nós devemos espelhar os céus e terra em nós. Esse é o contexto também aqui. A imagem do Senhor, não imagem de escultura. Essa é a ligação. Não te encurvarás a elas. Eu sou o Senhor Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Note, versos tão mal utilizados, tão mal interpretados e gerando doutrinas para o mal nesses dias de hoje que nós vivemos. Então, isso tudo aqui é profético, a gente vê, sem se alongar muito, a 3ª e 4ª geração de Abraão, Isaque, Jacó e seus filhos, tudo o que aconteceu ali. Na verdade, é um tema bastante lindo que fala dessa saída, né, da parentela, se vê, dos pais nos filhos. Mais uma vez, o tema da parentela, sair da parentela. É isso que o Senhor está falando. Saindo do Egito, não terás outros deuses, né? Esse é o tema, a gente lembra aqui da vida de Abraão, saindo lá da parentela dele. E aqui com Israel está acontecendo algo bastante parecido. Esse é o tema. Tudo bem, eu saí do Egito já fisicamente, mas e meu coração já saiu realmente de lá, né? É realmente o Senhor, o meu Pai, né? O Pentecoste, o Espírito Santo dentro de nós está sendo realmente gerado. Ali o Monte Sinai, é Jerusalém, a nossa mãe realmente. Em Êxodo, no capítulo 20,
no verso 7, o mandamento sobre guardar ou não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E a gente vê o nome que significa, que está ligado a caráter. Isso tudo na Bíblia a gente vê várias situações onde o nome da pessoa era trocado, como Abraão, Sara e outros mais, Jacó. Então o nome significa caráter, um novo nascimento. E é isso que o Senhor mostra aqui com o seu nome. Ele era, ele é, ele será. No hebraico é a junção de passado, presente e futuro. Ele olhou, ele olha, ele olhará, ele fazerá tudo que é preciso para moldar o nosso caráter ao caráter dele. Então, o princípio aqui é não distorcer o caráter de Deus em nossas vidas. É claro que judeus e o povo de Israel ali lá desde o começo tomava isso bem forte, literal até, e é uma das razões que a gente até nem sabe precisamente a pronúncia do nome do Senhor. Yahweh, pessoas falam de forma ligeiramente diferente. Por quê? Porque eles evitavam falar o nome do Senhor. Mas o princípio maior para nós não é isso. Na verdade, é não distorcer o caráter de Deus em nossas vidas. Eu acho que espiritualmente é isso que fala. A gente vai agora para o mandamento do sábado, de guardar o sábado, em Êxodo, no capítulo 20, versos 8 a 10. Então lembra-te do dia de sábado para o santificar. O que isso está falando? No Novo Testamento, a gente entende isso como um descanso, como fala o livro de Hebreus. Então, voltando para o povo de Israel, Abraão, saindo de uma terra para a promessa do Senhor. A gente descansa quando? Quando a gente entra na promessa do Senhor. Esse é o sentido do sábado. Então, a lembrança do Egito não mais deve existir, né, que é o pecado, as obras da escravidão, que não deve prevalecer em nossas vidas. Então, o crente chega ao repouso do Senhor. 6 dias trabalharás, como Deus trabalhou na criação. A gente volta à lembrança da criação, Deus criando o mundo, os céus e terra, e agora Deus está fazendo esta mesma obra em nossas vidas. E espera chegar em um descanso onde nós entramos na sua presença plena. É claro que isso é apenas sombras de um reino maior que tomará conta desta terra. Mas esse reino tem que tomar conta de uma outra terra por enquanto. A terra do nosso corpo. Esse corpo feito de barro. Então, não mais imagens similares ao céu e terra. Mas devemos ser formados à imagem do Criador dos céus e da terra. Então, céus e terra se formam em nós. Então, o sábado e o tabernáculo. O sábado é o descanso no tempo, né? Um dia ali da semana. A gente tem outras leis que falam ligadas ao sábado, que é anual, por exemplo. Então, várias dessas leis ligadas ao sábado, ou ao 7º dia, ou 7º ano, todas estão interligadas e falam do mesmo propósito, esse descanso no Senhor, a vinda do Senhor para nossas vidas. E o tabernáculo a gente vê interessante também porque é um descanso no espaço, ou seja, tempo e espaço. É um espaço reservado onde ali tem a presença do Senhor. Símbolo de Cristo em nós. E aqui algo interessante, esta analogia, os 10 mandamentos e o tabernáculo. Então a gente vê no mandamento do sábado, né? Não farás toda a obra, que o hebraico da direita para a esquerda. E a gente vê aqui bem similar. Os sábios de coração que foram instruídos ali com o Espírito de Deus para fazer o tabernáculo. A gente vê um texto bastante similar. Faziam toda a obra. Então é bem similar aqui no hebraico. Na verdade, a obra desses 6 dias, essa obra do tabernáculo que está sendo construído em nós. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, nos evangelhos, muitas vezes Jesus vai falar em honrar ao Pai, aquele Pai que está no céu. Então, muito maior é honrar o nosso Pai, o Deus Criador de tudo, e assim o Filho também será honrado. Então, honramos nossos pais aqui na terra, que na verdade é um modelo de como honrar nosso Pai Celestial. A gente fala agora do mandamento de honrar pai e mãe.
Isso em Êxodo, no capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o primeiro mandamento com promessa, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que significa isso? Então, o modelo pelo qual honramos nossos pais e mães terrenos é o modelo que a gente honra nosso Pai Celestial. Simples, não é verdade? A gente saiu de uma terra, mais uma vez, então a gente deve honrar nosso pai e nossa mãe. Literalmente, espiritualmente também. E a gente vê Jesus, a preocupação maior sempre espiritual. Interessante que a gente pouco ouve falar do pai de Jesus. Na verdade, o pai era Deus realmente. E é isso que ele fala sempre, a preocupação dele espiritual sempre maior. A gente vê em João 2 versículos aqui no capítulo 5 e capítulo 8. Na verdade, o que é honrar para Jesus? O foco dele, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Então, mais uma vez, a honra. Acredito que eu tenha falado em outro estudo, mas a honra significa um preço, uma riqueza, isso no hebraico e no grego. No hebraico é o peso, riqueza, glória. Então a gente deve dar essa riqueza, essa glória ao Senhor. Você vê mais uma ligação com o Egito, com Abraão. Né? A riqueza do Egito, a riqueza própria nossa, ficou para trás. Agora é honrar, dar o peso devido ao Senhor. É a glória dele. Então, uma coisa interessante nos 10 mandamentos, essa divisão aqui, a gente vê esse mandamento de honrar o pai e mãe. Interessante que é uma transição para os próximos mandamentos relativos ao próximo. Por quê? Porque é uma promessa de vida. Que promessa de vida é essa? É uma promessa de uma nação, é uma promessa de termos o próximo. E, inclusive aqui eu falo o próximo dentro de nós. Ali era o Pentecostes no Sinai, mais uma vez. Deus, o Espírito Santo sendo gerado em nós, Cristo. Então, essa promessa que gera vida se a gente honra e nosso pai e mãe prolonga os nossos dias. Então, esse é o sentido de sair do Egito. Essas duas tábuas têm que estar conectadas em nossas vidas. Então, a gente vê um mandamento que, mais uma vez, está ligado ao tabernáculo. Note aqui a palavra honrar pai e mãe. A palavra mãe no hebraico e a palavra côvado no hebraico. Porque côvado é uma medida mãe. A gente vai ver vários versículos, aqui é só alguns exemplos, onde o côvado é usado, essa medida mãe. Essas duas letras aqui, na verdade, são as mesmas. Inclusive, a concordância liga essas duas palavras. Concordância bíblica. É o mem, a letra mem no hebraico, é a mesma. Você vê ligeiramente diferente aqui, porque a regra no hebraico, se a letra está ao final da palavra, algumas, no caso esta, ela tem um formato ligeiramente diferente, mas é a mesma letra. Então, para que se prolongue os teus dias na terra, você vê a palavra prolongar, é a mesma palavra comprimento, também usado no tabernáculo, ali nos utensílios do tabernáculo. É muito interessante, está ligado à paciência e longanimidade. Então, essa vida tem que ser gerada em nós. Então, aí é o côvado. Uma demonstração do que é o côvado é uma medida que vai ali do cotovelo até o dedo da mão. O côvado, mais uma vez, é a medida mãe. A gente tem que ter essas medidas de Cristo, as medidas do tabernáculo em nossas vidas. Passa aqui para o próximo, o livro de Malaquias, um livro belíssimo que fala, aqui no capítulo 1 fala do filho honrar o pai. O filho honra o pai e o servo, o seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? Onde está o meu peso? Onde está a minha riqueza? Que o Senhor, que vocês têm para mim. Onde está o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, sacerdotes, desprezais o meu nome. Você vê toda a ligação com os 10 mandamentos. E eles perguntam por que temos desprezado o teu nome. Então, oferece no meu altar pão imundo.
A mesa do Senhor é desprezível. Então a gente vê como o altar ali do tabernáculo do templo como uma mesa. Por quê? Porque ali vai o sacrifício. O sacrifício é como um alimento para o Senhor. O Senhor dentro de nós, vivendo e sendo alimentado. O Deus que vive dentro de nós, para ele viver, para ele crescer, ele precisa sim de alimento. E são as ofertas, os sacrifícios ali são tudo símbolo disso. Símbolo de uma vida dedicada ao Senhor. Se não for assim, o Senhor não tem vida dentro de nós. Essa que é a verdade. E a gente vai entrar agora nos mandamentos relativos ao nosso próximo. E a gente se pergunta quem é o nosso próximo. Então vamos ver isso. Em Êxodo, no capítulo 20, nos versos 13 a 16. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, como falei, uma sociedade, uma nação estava sendo gerada. Leis precisavam ser criadas para organizar este povo que agora estava se juntando como nação. Estas leis iriam controlar as vendas das terras, a vida do pobre, das viúvas, dos órfãos. Então, nessas leis sobre o próximo, a gente vê que existe algo mais profundo. Existe alguém muito mais próximo, muito mais dentro até de nós, que habita em nós, que precisa desse cuidado e essas leis que controlem esse relacionamento nosso com este que foi gerado em nós. E é claro que estamos falando do Senhor, o Espírito Santo habitando em nós, como a gente vai ver. Então aqui a gente volta a esse tema de filho. Tabernáculo é um filho, Sinai, o Monte Sinai é a mãe. Então Efésios, um corpo, um filho. Paulo vai falar isso no capítulo 1. E outras partes também, veja, Efésios capítulo 1, verso 5, capítulo 4, verso 13. Então, Pentecoste ali no Monte Sinai, os 10 mandamentos, ali é sombra do que aconteceria em Atos, né? Então, no Monte Sinai, a voz do Senhor, em Atos, no capítulo 2, a gente vê o Senhor vindo como ali, gerando vida neles, a voz, o Espírito Santo, né, gerando a fala, as línguas nos discípulos, em todos aqueles que estavam reunidos. Então, Paulo vai falar em Efésios um corpo ajustado, a igreja com suas juntas ligadas, unidos uns com os outros, a nível pessoal e também coletivo. Pessoal, devemos ser um com Cristo, com Deus, com o nosso próximo também, literalmente falando, e com o Espírito Santo em nós. A gente chega nos mandamentos relativos ao próximo. Então a gente vê também uma ligação entre cada um desses mandamentos. Se a gente analisar espiritualmente, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses e não matarás. O que é matar? É de quando a gente diz, quando a gente quer eliminar uma pessoa, alguém das nossas vidas. Então a gente não pode eliminar quem? Deus das nossas vidas. Não terás outros deuses. Outra ligação bastante interessante, não farás para ti imagem de escultura, a idolatria. Não adulterarás. A idolatria e o adultério no hebraico são conceitos similares. Inclusive as palavras são usadas para ambos. A gente vê muito isso em Jeremias, Ezequiel, etc. Então, a gente também deve não violentar o Espírito Santo que habita em nós, né? É uma questão que a gente deve entender. E continua aqui com os próximos mandamentos, a gente vê ligação entre eles também, né, de um lado e de outro aqui. Né, eu vou, devido ao tempo, passar rapidamente sobre isso, né, mas a gente vê essa ligação, esses dois mandamentos, essas tábuas têm que estar interligadas em nossas vidas. Então, Êxodo, no capítulo 20, no verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, que testemunho é este? Então chegamos ao livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que significa isso? É claro, literalmente, a gente não fala, nossos lábios não devem dizer nada errado, falso contra a pessoa. Como já falei antes, nós temos que duplicar a imagem do Senhor em nossas vidas. E o testemunho fala isso, né? 2 ou 3 pessoas era a lei, né? 2 ou 3 pessoas têm que testemunhar. A gente deve testemunhar em nossas vidas esta obra que o Senhor está fazendo em nós.
Da onde a gente tira isso? Isaías capítulo 43, versos 10 e 12. Todo o contexto da idolatria do povo de Israel. Então, eles estavam idolatrando, espelhando uma imagem errada, estranha do Senhor em suas vidas, vamos dizer assim, espiritualmente. Literalmente estavam fazendo imagens, estavam adorando outros deuses, não estavam seguindo a palavra. E o que acontece? Isaías 43, a partir do verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo a quem escolhi. Eu anunciei e eu salvei. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Então esse é o sentido, espelhar essa imagem verdadeira através da palavra do Senhor em nossas vidas. Isso é o que é ser testemunho. Então, no livro de Atos, né, já no Novo Testamento, e nas palavras de Jesus em outros lugares, a gente vê o que é ser uma testemunha. Né? Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, através do Espírito Santo, seremos testemunhas, né, em todo o mundo. Só de passagem aqui, o livro de Apocalipse, no capítulo 11, as duas testemunhas. Né? Está tudo ligado. Né? Por que duas? Porque fala disso, testemunha tem que ser duas ou três, era a lei. Então, testemunha fala de um... Né, volta aqui para as duas tábuas, a gente tem que estar testemunhando da obra do Senhor em nossas vidas. A gente vai agora para o mandamento de não cobiçar. Então, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, o que significa isso? Então, a primeira vez que a gente vê essa palavra cobiçar foi exatamente no livro de Gênesis, quando Deus criou árvores agradáveis, né? Essa mesma palavra de cobiçar, que é o mesmo que desejar. Então, Deus criou árvores desejáveis à nossa vista. Só que o que aconteceu? A mulher viu uma árvore desejável para dar entendimento a ela. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibida. Então ela se aproximou. Você veja só, os 10 mandamentos agora relativo ao próximo. Mas ela se aproximou. Ela se tornou próximo de quem? Em vez de ser de Deus, dos mandamentos de Deus, ela se tornou próxima a quem? A um animal. Um animal que vem de longe. Né? Um animal, nem uma pessoa não é. Com uma linguagem bastante estranha, vendendo uma ideia. Então, não devemos ter amizade com as coisas mundanas. Então, isso é o que significa estar próximo do Senhor. Veja todo o contexto dos 10 mandamentos com Abraão, né, com esse tema de estar próximo, sair de um local para ter proximidade com o Senhor. Não trazer o mundo para as coisas do Senhor, né? Dentro da nossa congregação, dentro das nossas vidas, doutrinas, mas só o Senhor nos guiando. Então a serpente, um animal distante, uma língua distante. Uma coisa maravilhosa que a gente vê nas orientações dadas a Moisés para fazer o tabernáculo é que ali no livro de Êxodo se vê várias partes do corpo humano que são, na verdade, utensílios para o tabernáculo. Outra coisa, por exemplo, nas juntas, entre as partes do tabernáculo, por exemplo, nas cortinas, a gente vai ver ali uma palavra que, na verdade, para dizer junta ou juntar, é, na verdade, a palavra amigo. Então traz essa relação, né, dos 10 mandamentos com esse amigo. Quem é esse amigo? É Cristo, sendo formado, sendo um, né, junto. Todas as juntas, Paulo vai falar em Efésios, um corpo ajustado e ligado, as juntas, né, para a edificação. Então a gente vê um tema bastante interessante no tabernáculo, esse tema do corpo humano. Na verdade, no hebraico, no tabernáculo ali, nas instruções do tabernáculo, vários dos utensílios são partes do corpo humano, que no hebraico tem duplo significado. Então são essas palavras aí que você está vendo em fundo amarelo, né? Palavras como pele, costela, coxa, mãos, pés, cabeça, lábios, boca e várias outras. Então, isso é maravilhoso. Por que Jesus falou que o templo era o seu corpo? Porque isso está embutido já ali na Bíblia, no Antigo Testamento, em tudo ligado ao tabernáculo e ao templo também. Então o tabernáculo no livro de Efésios é algo maravilhoso. Paulo vai falar de um corpo ajustado, ligado pelas juntas para edificação. Então
Essas juntas, né, a gente vê em Êxodo, como por exemplo nas cortinas do tabernáculo. Elas ligadas umas com as outras. Você vê palavras no hebraico que tem duplo significado. Essa palavra ligada, que na verdade é amigo. Então, uma amizade entre uma coisa e outra. Que fala o quê? De nosso corpo estar unido com Cristo. Né? Tudo em nossas vidas unido nesse único propósito, que é de formar Cristo em nós. Né? Então, várias coisas interessantes, eu coloquei só algumas aqui. Em Êxodo, a gente vai ver a palavra um aparecendo ali, né, que é ser um. Uma coisa bastante interessante, né? Quando fala ali da ligação do tabernáculo. Acredito que as cortinas estão umas com as outras. Na verdade, a palavra literal ali, no verso 3, é mulher com irmã, uma com as outras. Então, essa ligação é um corpo sendo preparado realmente. Então, Efésios vai falar da sabedoria, né? E o tabernáculo também fala de sabedoria. Então, Paulo vai falar para que Deus, o Senhor, Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, né? Para iluminar os olhos do nosso entendimento. Mas para quê? Que sabedoria é essa? A gente vê no tabernáculo justamente falando de sabedoria. Em Êxodo, no capítulo 28, por exemplo, sábios de coração, eram aquelas pessoas que iriam construir o tabernáculo, fazer as vestes de Arão, né? Peitoral, o éfode, o manto, a túnica, o cinto, né? Todos aqueles utensílios para o ofício sacerdotal. Então, o que isso diz? Liga agora com o livro de Provérbios. Salomão, Davi, aqueles dois que estudaram com certeza o tabernáculo para fazer o templo. O templo, é claro, foi uma revelação até para Davi. A gente vê que várias medidas eram maiores que o tabernáculo. Mas a gente vê isso. O livro de Provérbios é lindíssimo nesse aspecto também. A gente vê a sabedoria que liga ao tabernáculo. Então, o livro de Provérbios acaba sendo, a gente pode dizer por uma ótica, uma planta para a construção do tabernáculo em nós. Eu falei da sabedoria lá no livro de Provérbios, é uma mulher. Então, Cristo em nós sendo criado. Então, a gente vê coisas bastante profundas no livro de Provérbios e que Jesus também tira, e Paulo também, né, Pedro, outros, para falar desse tabernáculo, né? Nós somos esse corpo que está sendo formado, né? Cristo sendo formado em nós. Então o livro de Efésios vai falar nesse tema de adoção, sermos filho, mas como seremos adotados? Para sermos adotados, nosso pai antigo tem que ter, né, caído fora. Essa que é a realidade. Egito tem que ter saído. Esse tema da parentela, que é tudo relacionado ao tabernáculo e aos 10 mandamentos, para uma nova vida que a gente vai. Então é interessante que ao final do livro de Efésios, Paulo falou no início, em vários capítulos, sobre essa casa espiritual, esse filho sendo criado, essa família em Cristo, né, que a gente toma como literal da igreja e toma espiritual para nós também. E no final Paulo vai falar agora de outra família, literalmente, né? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Então, vê o tema de ligados em um. Então este é o mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, assim como Cristo deixou tudo e veio em carne, também o homem deixará seu pai e sua mãe se unindo à sua mulher e se tornará uma carne. Então esta perspectiva é ainda vista na história de Abraão. A gente vê que Abraão deixou a sua parentela, a sua terra para trás, para ir para uma terra nova, uma terra que o Senhor estava mostrando para ele. E Efésios no capítulo 6 vai falar dos filhos obedientes aos vossos pais no Senhor. Você vê a ligação com os 10 mandamentos? Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então essa vida tem que ser gerada em nós. Como Jesus se tornou carne, a palavra tem que se tornar vida em nós. Essa palavra se torna carne também, né? Não carnal. Na verdade, o que está falando aqui é que a palavra passa a ser parte de nossa vida. A gente pega assim, espiritualmente, Jesus se tornou carne. Então nossas vidas têm que ser realmente um verdadeiro testemunho dessa obra do Senhor, Criador em nossas vidas. E esse é todo o sentido do tabernáculo, né? Onde é que as tábuas seriam colocadas? Lá dentro da Arca da Aliança, no Santos dos Santos. Então esse tabernáculo é o espelho das nossas vidas. Quando essa palavra ela age no nosso interior e no exterior ela vai gerar, né, vai ser visível para todos.